Irmãos, a paz do Senhor Juvenis, paz do Senhor aos demais irmãos que nos acompanham. Nós estamos felizes e gratos a Deus por essa oportunidade que Ele nos proporciona de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Sua Palavra. Nesse trimestre nós estamos estudando a revista Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. E hoje nós estaremos estudando a aula de número 3, Preparativos para a Conquista. Então eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia, com a sua revista. Você que está em casa nos acompanhando, fique à vontade, né? Se quiser, inscreva-se no nosso canal, dá um like aí no nosso canal e Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero te convidar a fazer uma oração nesse momento, pedindo a graça de Deus para que fale conosco por meio dessa aula. Senhor, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa, graciosa, Senhor, de estarmos na Tua presença. Nós nos achegamos ao Senhor confiados não em nossos méritos ou justiça, porque nós não temos, mas no Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que se entregou por nós no Calvário. Nós pedimos a Tua graça, Deus. Pedimos que o Senhor, a despeito das minhas fraquezas e limitações, possa falar por Sua palavra aos nossos corações. Que o Senhor fortaleça aqueles que se encontram fracos e que o Senhor dê vida àqueles que estão mortos em suas ofensas e pecados. Que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos começar então lendo o nosso texto do dia, que é o texto áureo, que se encontra em Provérbios, capítulo 21, versículo 31. O texto diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, ou, como está em outras versões, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então, o nosso texto áureo, nosso texto do dia, já começa nos ensinando uma lição maravilhosa, que nós devemos ser responsáveis, nós devemos preparar o cavalo para o dia da batalha, devemos assumir as nossas responsabilidades, todavia entendermos que todas as nossas conquistas dependem de Deus. Se Deus não intervir nos nossos negócios, naquilo que estamos almejando, naquilo pelo que estamos batalhando, nós não poderemos obter vitória. A síntese, o resumo da nossa lição, acompanhe comigo na revista, está logo abaixo, diz assim: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, essa vai ser a ênfase de toda a nossa lição. É Deus que conduz o seu povo, é Deus que dá a vitória ao seu povo. E por sabermos que Ele nos conduz e nos dá a vitória, toda a honra, toda a glória, todo o louvor deve ser atribuído exclusivamente ao nosso Deus, ok? Nós temos, como nas outras lições, 3 objetivos principais nessa lição. O primeiro objetivo é mostrar quais os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista, ok? Então, o povo precisava conquistar a terra, mas antes eles precisavam se preparar. E Josué vai dar ordens a esse povo para que eles façam os preparativos necessários. Então esse é o nosso primeiro objetivo, mostrar os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista. O segundo objetivo da lição é explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente da batalha, mas reconhecer que sem a intervenção divina nenhuma vitória haverá. Então notem mais uma vez a ênfase. Nós temos nossas responsabilidades. Nós devemos conhecer o ambiente da batalha. Devemos conhecer nosso inimigo. Mas devemos reconhecer que sem a intervenção do nosso Deus nós não podemos obter qualquer vitória. O terceiro e último objetivo é demonstrar a coragem e a fé de Raabe, a heroína improvável. Nós iremos falar de Raabe mais à frente. Bem, vamos então fazer a leitura do nosso texto bíblico, que está em Josué capítulo 2. Eu irei ler
os versículos 1, 9, 11, 23 e 24. Acompanhe comigo. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens, Raabe disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Muito bem. Glória a Deus. Vamos ao comentário, à introdução dessa lição. Depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles às fronteiras da Terra Prometida, o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar, em lugar de Moisés. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para as suas vidas. A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora tornar-se-ia realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Então, Josué ordena ao povo, pela fé, que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Então veja bem, Israel era o povo escolhido de Deus. Esse povo estava escravizado no Egito. Então Deus escolhe esse povo, levanta Moisés como líder. Moisés vai ao Egito, liberta o povo da escravidão. Deus liberta esse povo soberanamente, com mão forte, porque Faraó havia endurecido o coração e recusava deixar o povo ir. Então, Deus envia 10 pragas no Egito. O povo de Israel vê essas maravilhas, esses sinais de Deus, vê Deus pesando a mão sobre o Egito por amor a esse povo. O povo de Israel passa a seco pelo Mar Vermelho, vê Deus abrindo o Mar Vermelho, vê Deus matando todos os egípcios, o exército Egito afogado no Mar Vermelho. E então esse povo sai do Egito. Deus agora vai guiar esse povo pelo deserto rumo a Canaã, a terra prometida. Uma viagem que deveria ser curta, mas que por conta da desobediência do povo, essa viagem acaba durando 40 anos. Eles passam 40 anos no deserto sendo guiados pelo líder Moisés. A primeira geração morre no deserto por causa da desobediência. Um povo que, mesmo tendo visto tantos sinais e maravilhas de Deus, vivia endurecendo o coração e se rebelando contra Moisés e contra Deus. Então Deus decide que irá matar esse povo, que esse povo irá perecer no deserto e não irá entrar na terra prometida. Mas Deus tinha uma promessa e Deus não falha com as suas promessas. Deus então levanta uma segunda geração. Essa segunda geração está agora às portas de entrar na terra que Deus prometeu. E Moisés chama o povo e vai dar as últimas instruções ao povo. Nas últimas palavras de Moisés ao povo, Moisés incentiva o povo de forma maravilhosa. Em Deuteronômio 33, versículo 29, que é o registro das últimas palavras de Moisés, ele diz ao povo: Bem-aventurado tu, ó Israel! Quem é como tu?
um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Veja que maravilha! Moisés incentivando o povo a se lembrar das promessas de Deus, de que Deus tinha uma promessa para eles e essa promessa seria cumprida. Eles entrariam na terra de Canaã e os seus inimigos se sujeitariam a eles. E há muitas coisas importantes que nós aprendemos aqui. Primeiro, é que assim como esse povo, nós também devemos ter consciência de quem nós somos e do que nós herdamos. Nós somos, irmãos, filhos de Deus. Nós fomos adotados na família de Deus a partir do momento que depositamos a nossa fé em Jesus Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E nós temos uma promessa de salvação eterna. E essa promessa nos é garantida por Deus, porque nós estamos em Cristo. E tendo essa consciência, assim como esse povo, firmado na palavra de Deus, que foi dada por meio de Moisés, teve a consciência de quem eles eram e da promessa que eles tinham, nós também precisamos manter essa consciência. E tendo essa consciência, nós devemos ser organizados e disciplinados. A revista diz aqui que eles foram organizados e disciplinados. As coisas de Deus, irmãos, não podem ser feitas de qualquer maneira. É preciso ser feito com ordem e decência. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. E muitas vezes nós vamos trabalhar para Deus, né? E é óbvio que tudo que nós fazemos tem que ser feito para Deus. Mas eu estou dizendo agora no âmbito eclesiástico. Muitas vezes, quando vamos fazer algo para a casa do Senhor, nós fazemos de forma desleixada. Então nós precisamos fazer tudo de forma organizada e sermos disciplinados, termos disciplina, termos zelo. Veja bem, quando alguém vai fazer um curso técnico, ou está numa faculdade, ou no seu trabalho, as pessoas muitas vezes têm a tendência de ter mais zelo do que quando estão fazendo as coisas na igreja propriamente dita. E mais uma vez, eu não estou fazendo aqui uma dicotomia. Tudo que nós fazemos é e tem que ser feito para Deus. Mas, infelizmente, às vezes nós fazemos essa separação e damos mais valor àquilo que vai nos render algum bem material do que aquilo que vai nos render um bem espiritual. O problema é que quando nós estamos valorizando mais o emprego, mais a faculdade, ou qualquer outra coisa que nós entendemos que vai nos render recursos materiais, isso demonstra, isso revela que essa nossa atitude está revelando que o nosso coração ele está errado diante de Deus. Porque se o nosso coração está correto diante de Deus, tudo que nós fazemos lá fora e aqui dentro precisa ser feito com zelo, com disciplina e de forma organizada. Então guarde isso com você. Tudo quanto for fazer, faça para a glória de Deus. Seja na sua escola, no seu trabalho, dentro da sua casa, seja na igreja. Tem que ser feito de forma organizada, com a consciência de quem você é, da promessa que você tem e com disciplina e zelo. Uma outra lição importante que nós temos aqui é que a obra de Deus não para. Veja, Moisés ia ser recolhido, Deus recolheu Moisés. Deus disse que Moisés iria morrer, mas a obra de Deus não parou por conta da ausência de Moisés. Deus levantou outro líder, Deus levantou Josué. Isso também nos ensina que nenhum de nós somos insubstituíveis. Por melhor líder que você possa ser, você não é insubstituível. Deus pode te usar fabulosamente, poderosamente, mas o dia que Deus quiser te recolher, a obra de Deus não para. Ele levantará outra pessoa para trabalhar em seu lugar. E o interessante é que nós aprendemos com Josué que nós devemos estar preparados para assumir nossas responsabilidades. Lembra que eu disse no início? Nós confiamos em Deus, mas também assumimos nossas responsabilidades. Essa é a ênfase de toda a nossa lição. É a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Então, pensa comigo.
A própria Bíblia atesta que nunca houve e nem haveria profeta maior do que Moisés. Ele foi o maior profeta. Nunca haveria um semelhante a ele, a não ser, é claro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Mas Moisés está aqui com a incumbência, Josué está aqui com a incumbência de assumir o lugar de Moisés. Olha que responsabilidade. Moisés guiou esse povo por 40 anos no deserto e agora Josué tem que assumir a liderança no lugar de Moisés. Imagina, irmãos. E Josué, ele confia em Deus. Deus diz: Josué, seja forte, seja corajoso, porque eu estou contigo. Então, para Josué não importava se Moisés era um líder mais excelente do que ele. Ele estava confiando que o Deus que o chamou iria capacitá-lo para fazer a obra para a qual foi chamado. Então, na nossa vida, da mesma maneira. Se Deus te chamou para fazer algo, você não precisa se preocupar se você acha que você é incapaz, que você não é suficiente, porque nós não somos capazes mesmo. Nós não somos suficientes mesmos. A nossa força está em Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Se Ele nos chama, Ele também nos capacita para fazer a sua obra. Louvado seja Deus por isso. Uma outra lição aqui, que nós já falamos, mas só para enfatizar mais uma vez, é que devemos confiar em Deus, mas assumir nossas responsabilidades. O finalzinho da introdução diz assim: os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Então eles sabiam que sem a intervenção de Deus eles jamais entrariam na Terra Prometida. Então, Josué ordena ao povo pela fé que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Então Deus nos manda fazer, Deus nos manda confiar nele, mas nós assumimos a responsabilidade e fazemos porque é Ele quem nos capacita. Vamos então aqui ao primeiro ponto da nossa lição. Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. O primeiro tópico aí diz assim: provede-vos de comida. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo, que agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como foi o caso do maná. Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhes uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Está no versículo 11 do capítulo 1. Eles precisavam de suprimentos e só tinham 3 dias para providenciar tudo. Acredita-se que a ordem visava a preparação de receitas com as derradeiras porções de maná, bem como a provisão de alimentos da Transjordânia, onde estavam acampados. Josué precisava de auxiliares, pois sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo sozinho. Os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes, o que nos mostra que, quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, Ele separa e prepara cooperadores. Então veja bem, 2 lições importantes que nós temos aqui. A primeira lição que Deus nos ensina é a lição da previdência. Previdência é o ato de providenciar antecipadamente com o objetivo de evitar transtornos, ok? É ser prevenido, precavido. Então Deus está nos ensinando essa lição aqui. Antes, quando eles estavam no deserto, por esses 40 anos, Deus ensinou a eles a lição da dependência. Deus os ensinou a depender exclusivamente de Deus para os seus alimentos. Eles não precisavam acumular alimentos para muito tempo, para muitos dias. Eles eram sustentados a cada dia com uma porção de maná. Eles não poderiam guardar para outro dia, porque se guardasse o maná iria estragar. Então, eles iam lá e colhiam apenas o suficiente para um dia, confiando que no outro dia Deus daria novamente a provisão. Agora eles vão entrar na terra prometida. Essa terra tem fartura, uma terra que emana leite e mel, uma terra que tem muitos alimentos. E Deus diz agora que eles devem ajuntar os alimentos, preparar alimentos. Por quê? Porque eles estariam numa guerra. Embora eles estejam numa terra que há fartura de alimentos,
nos primeiros momentos eles estariam participando de uma guerra e eles não teriam tempo e paz para plantar e para colher. Então eles já deveriam ter alimentos reservados. Deus nos ensina no deserto a lição da dependência de Deus. E agora Deus ensina a obediência em ser precavidos, em juntar de antemão aquilo que eles iriam precisar. Isso é muito importante que nós aprendamos. Outra lição importante é que Deus nos ensina que devemos sempre trabalhar juntos. Olha que maravilha! Quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, Ele separa e prepara cooperadores, ajudantes, diáconos, né? Não é assim a igreja? A igreja, nós temos as hierarquias. Moisés, mesmo sendo um excelente líder, precisou de cooperadores. Da mesma maneira, Josué, ao assumir a liderança, precisou fazer o mesmo, precisou de cooperadores para que pudesse ajudá-lo, porque ninguém, irmãos, é autossuficiente. Todos nós, por melhores líderes que sejamos, precisamos da ajuda dos nossos irmãos. Em 1 Coríntios 12, versos 4 a 11, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, Deus dota cada pessoa, cada crente, com dons espirituais para o trabalho e o aperfeiçoamento do corpo. Então, aqueles que lideram precisam delegar os serviços, porque eles não podem fazer tudo sozinhos, eles jamais irão dar conta. E aqueles que são liderados precisam respeitar a hierarquia e servir com humildade e com excelência, assim como Moisés e Josué delegaram e assim como esses príncipes serviram com excelência, com obediência, com humildade. Ponto 2 da nossa lição. Convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. Mas uma parte ficaria para proteger as mulheres, crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Estes homens deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Então veja que importante. Aqui Deus está nos ensinando sobre honra e fidelidade. Lá em Números, capítulo 32, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, eles pedem a Moisés para que adquirissem a herança deles aquém do Jordão. Eles não queriam passar o Jordão, eles queriam adquirir a herança do lado de cá, do lado oriente. Mas eles prometem a Moisés que passariam o Jordão e lutariam pelo restante de Israel, até que o restante do povo também encontrasse descanso. Agora chega o momento de entrar na Terra Prometida, eles estão com seus lugares já, sua herança, seus lugares já estabelecidos, mas eles são fiéis, eles cumprem com a promessa que eles fizeram lá atrás. Eles são chamados e eles vão agora adiante do povo para cumprir com a promessa que haviam feito, para ajudar o povo na batalha, até que o povo também encontrasse descanso na Terra Prometida. Isso é muito importante porque isso nos ensina a fidelidade. Quando nós estamos bem, nós devemos sempre ajudar aqueles que ainda não chegaram lá. Isso diz respeito a coisas materiais, bem como a coisas espirituais. Isso diz respeito a todos os âmbitos da nossa vida e da vida dos nossos irmãos. Se você está bem espiritualmente, você precisa se lembrar daquele que está mal e ajudá-lo. Se você está bem financeiramente, você precisa se lembrar daquele irmão que está padecendo necessidade e ajudá-lo.
E olha que interessante, a fidelidade ela deve ser em todos os lugares. Parte deles partiram para a guerra, foram dar a sua vida se fosse necessário pela causa, mas parte ficou. Por que parte ficou? Ficou para proteger as mulheres, para proteger os bens, as crianças, as mulheres, as crianças e o patrimônio. Então, nós não podemos ser fiéis e termos fidelidade apenas na igreja. Nós temos que ser fiéis na igreja, proteger na igreja, fiéis em casa, proteger nossos entes em casa, fiéis no trabalho, proteger nossos irmãos e amigos no trabalho. Em todos os lugares que nós estivermos, nós devemos ser fiéis. Louvado seja Deus. Ponto 3. Seja fiel ao comandante. Mais uma vez, um ensino de fidelidade. Veja comigo na revista. O povo estava abastecido de víveres. Todas as tribos estavam reunidas. O líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo. Uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. De nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia. Este é um dos segredos da arte da guerra. Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué, e agora o povo anunciou seu compromisso em obedecer ao novo líder. Josué 1, 16 a 18. Os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso eles pedem duas coisas. Primeiro, que Josué agradasse a Deus, versículo 17, e segundo, que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si, versículo 18. Nós aprendemos aqui sobre fidelidade e submissão à liderança. E, irmão, se tem uma coisa que tem faltado hoje dentro da igreja, ou que tem sido raro, são pessoas fiéis e submissas à sua liderança, infelizmente. Então nós temos que aprender essa lição, porque é muito importante. Ninguém pode triunfar, ninguém pode crescer espiritualmente, ninguém pode obter vitórias no reino de Deus, se não for fiel e obediente. Ok? E há dois requerimentos legítimos aqui que o povo pedia da liderança de Josué. A primeira era que fosse uma liderança que agradasse a Deus. A segunda, que fosse uma liderança que se esforçasse e desse o melhor de si. Isso é justo. Se nós estamos numa igreja, nós devemos esperar dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos professores, daqueles que nos lideram de forma geral, que eles sejam pessoas fiéis a Deus e pessoas que se esforçam e dão o melhor de si. Eles não são perfeitos. Nós líderes não somos perfeitos. Não há homem perfeito, exceto o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus requer de nós, e os nossos alunos também podem requerer de nós, que nós sejamos fiéis a Deus. Procuremos agradá-lo em tudo e nos esforcemos, que demos o melhor de nós para o reino de Deus e para a comunhão, para a ajuda dos nossos irmãos. Em Hebreus 13, 7 diz: Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então é legítimo querer fidelidade da liderança. Okay? Nós temos que atentar para a maneira como eles vivem e imitar a fé deles. Nós não somos chamados a imitar a fé de outros. Somos chamados a imitar a fé da nossa liderança, partindo, obviamente, do pressuposto de que eles estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, de que eles amam ao Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus eu posso dizer que na nossa igreja nós temos líderes que são fiéis a Deus e que dão o melhor de si para a glória de Deus e para o crescimento do reino de Deus. Segundo ponto aí, os espias. Vamos lá, esse é o segundo tópico da nossa revista. Está em Josué 2, o verso 1 ao 24. O primeiro tópico diz assim: enviados para o reconhecimento da cidade. No final do período da Idade do Bronze, quando foi escrito o livro de Josué,
Toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha o seu próprio exército, carros e instrumentos de guerra, bem como um rei, como era o caso de Jericó. Israel estava acampado em Sitim, e possivelmente, após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada. Essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, dentre outras, fizeram de Josué um líder de excelência. Então veja bem, quais características ou qualidades fizeram de Josué um líder de excelência? Quais são as características que ele tinha, as qualidades que ele tinha que nós também precisamos ter? Seja líder ou não. Isso é uma qualidade, são qualidades que todos os cristãos devem ter. Mas que qualidades são essas? Primeiro, ele tinha atitude, ele era proativo. Josué, ao assumir a liderança, imediatamente envia 2 homens a espiar a terra. Deus havia dito para ele: você agora vai assumir o lugar de Moisés. Você vai guiar esse povo rumo à terra prometida. Então se esforça, tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. E ele assume a liderança e imediatamente ele toma a atitude. E a atitude dele é enviar os espias para reconhecer a terra, para espiar a terra. Outra qualidade, ele é um líder que conhece seus liderados. Ele envia 2 espias, mas não envia qualquer espia. Ele envia 2 espias de confiança. Ele sabia em quem ele podia confiar. Ele conhecia as pessoas que ele liderava. E isso é muito importante. Nós, como líderes, como professores, como irmãos uns dos outros, nós precisamos conhecer os nossos alunos. Nós precisamos conhecer as suas necessidades, suas fraquezas espirituais, seus pontos fracos e fortes, para que naquilo que eles são fortes nós possamos incentivá-los a progredir ainda mais, e naquilo que eles são fracos nós possamos orar por eles, ajudá-los mediante o conselho da palavra de Deus, para que eles possam crescer, para que eles possam abandonar seus pecados, para que eles possam glorificar a Deus em tudo com as suas vidas. É muito importante você, querido professor, querido líder, que você conheça a vida dos seus alunos, cada detalhe delas. Uma outra qualidade que Josué tinha e que também nós precisamos é responsabilidade e prudência. Essa conduta de Josué de conhecer as condições que seriam enfrentadas nos ensina um princípio muito importante para a nossa vida espiritual. Conheça o território do inimigo. Nós devemos conhecer o território do inimigo, devemos conhecer as estratégias do inimigo, porque nós temos um inimigo terrível que nos cerca, que nos sonda, que nos ronda e que quer nos destruir. Nós estamos cercados pelo mundo, pela carne, que é o nosso coração enganoso, e pelo diabo. E mediante a palavra de Deus, nós devemos conhecer cada um dos nossos inimigos para que possamos, pela fé em Jesus, lutar contra eles e vencer, mortificar nossa carne, não ser conformado com esse mundo e estar atento às astutas ciladas do diabo. Sujeitar a Deus e resistir ao diabo, porque a palavra de Deus promete que ele fugirá de nós. Outra coragem que ele tinha, outra qualidade que ele tinha é a coragem. Ele era corajoso. Josué não estava preocupado, irmãos, com o grau de dificuldade que viria pela frente. Ele já havia dito que a guerra seria travada. O motivo pelo qual Josué enviou os espias não era para saber se seria difícil, não era por medo de que o povo fosse muito forte, de que tivesse um exército muito grande, armas muito potentes, não. O motivo pelo qual enviou os espias era para saber qual a melhor maneira de atacar o inimigo. Então, nós também devemos ser corajosos como Josué, porque o nosso Deus está conosco. Mais do que isso, Josué também era um homem de fé, obediência e profunda dependência de Deus. Nós vemos isso aqui na lição, vemos isso claramente no texto bíblico. Deus havia dito a Josué que estaria com ele.
Deus havia dado uma ordem, havia mandado que ele fosse forte e corajoso. E confiando na palavra de Deus, Josué, ele toma a atitude e ele demonstra ser obediente, ter fé e ser profundamente dependente de Deus. Meu irmão, guarda isso com você e coloca isso em prática na sua vida. A palavra de Deus é a verdade. O que está escrito na Bíblia é para ser obedecido. Se Deus nos manda fazer algo, nós podemos fazer com a certeza de que o Deus que nos manda está conosco em todo o tempo. Nós devemos ter fé, ser obediente e em todo o tempo ter uma profunda dependência de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Segundo tópico, os espias são descobertos. Acompanhe comigo na revista. Após atravessarem o Jordão, os dois espias partiram para Jericó, que ficava a aproximadamente 6,5 quilômetros, 6,5 km. A princípio, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite, foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. É interessante como Deus usa pessoas improváveis para estabelecer, em lugares inusitados, para estabelecer o seu querer. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão? Pessoas não crentes são levantadas para abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor. Aquela situação em Jericó era imprevisível para os espias e para Josué, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Então, nós temos duas lições importantes aqui. Nós vemos aqui a soberania e a providência de Deus. A soberania de Deus ao cumprir os seus propósitos e a providência de Deus no cuidado com o seu povo. Como eu disse, Josué, como está aqui na revista, e os espias, eles não sabiam que isso iria acontecer. Eles achavam que iriam entrar lá tranquilamente, e a princípio foi, passaram o dia, a tarde lá, mas quando anoiteceu, eles foram descobertos. Todavia, Deus usa Raabe, uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, conhecida até então como uma prostituta, uma mulher que tinha uma vida promíscua, devassa. E por meio de Raabe, Deus dá livramento aos espias e dá continuidade aos seus propósitos. Raabe era a peça que faltava e que Josué não tinha. Deus levanta, irmãos, essas circunstâncias para nos mostrar que Ele é fiel, que Ele é soberano e que nós carecemos da graça e do cuidado de Deus. Se Deus não intervisse, esses homens seriam mortos. O plano poderia fracassar, mas Deus havia feito uma promessa a esse povo e Ele cumpre essa promessa. Não há promessa que Deus nos faça que Ele não há de cumprir. Se Ele nos promete, se está na Sua palavra, nós podemos orar por isso, nós podemos confiar nisso, que Deus certamente cumprirá as Suas promessas. Deus é soberano e para cumprir os seus propósitos, Ele usa quem Ele quiser, onde Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Amém? Eu não estou advogando aqui, irmãos, que Deus sempre tem propósito de usar ímpios, ok? Às vezes nós vemos isso aí na internet, ímpios profetizando, essas coisas, né? Essas mentiradas todas, infelizmente. Esse não é o modo ordinário. O modo ordinário de Deus, o modo comum, é usar crentes. Deus usa o seu povo, Ele dota de dons o seu povo, mas há momentos específicos em que Deus, na sua providência e soberania, Ele vai se utilizar até do ímpio para cumprir os seus propósitos e para abençoar o seu povo cumprindo as suas promessas. Terceiro ponto, um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, Josué 2, versículo 9. E ela ainda acrescentou,
O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2, versículo 11. Glória a Deus. E para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima, que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. Abre aspas, o pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Josué 2, versículo 9. Então, nós temos aqui, nesse terceiro tópico, a salvação de Raabe. Veja que maravilha, irmãos. Deus não somente deu livramento aos espias, Deus não somente usou essa mulher, mas Ele também a salvou. Vejam as confissões de fé que ela faz, que confissões maravilhosas. Ela diz, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, o Senhor. Ela reconhece Deus como o Senhor, o poderoso, aquele que governa. E ela diz mais, ela diz, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ele é transcendente e Ele é imanente. Ele governa no céu e governa na terra. Ele se relaciona com os anjos e se relaciona com os homens. Ela está conhecendo quem é o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. E ela diz, o pavor de vós caiu sobre nós e ninguém há mais ânimo algum. Ela sabe que Deus está com o seu povo, ela reconhece isso. Isso, irmão, é um maravilhoso testemunho de fé. Nós não sabemos como ou quando Deus se revelou a Raabe, mas pelas palavras dela fica muito claro que ela agora cria em Deus. E Hebreus 11, versículo 31 diz que pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela fez isso movida por fé. Então Deus não apenas se utilizou dela para cumprir seus propósitos, mas Deus também foi gracioso. Deus a amou e Deus a salvou. Último tópico da nossa lição, último ponto, Raabe, uma heroína da fé. Primeiro, uma mulher de fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus para demonstrar que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína da fé. O texto que eu acabei de ler, Hebreus 11, verso 31. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita Rute, assumindo sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se ascendente do Senhor Jesus. Veja que coisa maravilhosa. Veja a soberania de Deus, o amor de Deus e a graça de Deus. Raabe era cananeia. Raabe era uma prostituta. Raabe tinha uma vida promíscua, uma vida devassa, mas Deus a amou e Deus a salvou. Louvado seja Deus. Olha o amor de Deus. Olha a soberania de Deus, irmãos. Olha a graça do nosso Deus. É por esse amor, por essa soberania, por essa graça que nós um dia fomos alcançados. Raabe é a prova de que não existe abismo tão profundo que a graça de Deus não possa alcançar. Você que está me ouvindo e que ainda não foi salvo pela graça de Deus, não importa o lodo do pecado no qual você esteja, a graça de Deus pode ir lá no fundo do poço e te tirar desse charco, desse lodo, dessa lama, dessa imundícia de pecado. Deus ama você e Ele pode te salvar se tão somente você crê no seu Filho Jesus Cristo. Deus a salvou. Ela passou a fazer parte da comunidade judaica, casou-se e tornou-se trisavó do rei Davi. Ou seja, ela passou a fazer parte da linhagem real da qual Jesus nasceu. Ela se tornou uma ascendente de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem para nos salvar. Louvado seja Deus! Que graça maravilhosa! Que Deus bendito que nós temos! Um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus salvador, um Deus gracioso, um Deus que nos ama e por isso nos salvou. Louvado seja Deus. Segundo, uma mulher de estratégia.
A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir. Como aconteceu com Abraão, quando foi questionado por Isaac acerca do cordeiro para o holocausto, e por Jesus, quando seus irmãos lhe perguntaram se não iria à festa em Jerusalém. Deus abençoou Raabe, não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com sua palavra, abençoa-nos e diz, vai e não peques mais. João 8, versículo 11. Suas misericórdias renovam-se a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça. Lamentações 3, versículo 23. Vejam bem, nós estamos aqui diante de uma questão ética bem delicada, bem complexa. Ou Raabe mente para proteger a vida dos espias, ou ela diz a verdade e os espias são mortos. O que você faria no lugar de Raabe? Vamos lá, digamos que alguém entre na sua casa para matar, querendo matar o seu pai ou a sua mãe, ou o seu filho, você que está me ouvindo, a sua filha, né, alguém da sua família, ou algum amigo que esteja na sua casa, e pergunta, fulano está aí, o que você faria? Você mentiria para proteger a vida dessa pessoa? Ou você diria a verdade e permitiria que essa pessoa fosse morta? Então veja bem, aqui há duas leis morais absolutas em conflito. Há a lei moral que diz que não podemos mentir, é um absoluto, ele não pode ser quebrado, mentir é pecado. E há a lei moral que diz que devemos proteger a vida. Nós não podemos simplesmente entregar as pessoas e deixá-las morrer. Nós temos a obrigação de proteger a vida. Okay? Então, o que fazer? Há duas correntes de interpretação principais acerca disso. Uma é chamada de absolutismo conflitante e a outra é chamada de absolutismo graduado. Eu vou ler aqui para vocês, vou deixar as duas posições e vocês reflitam sobre isso. Depois a gente vai conversar com mais calma. Nosso tempo já está quase no fim, não teremos como se aprofundar nisso aqui, mas vamos lá. Resumindo aqui, o absolutismo conflitante ensina que mentir é perdoável, pois existem muitas leis conflitantes. Nós vivemos em um mundo mau em que as leis morais absolutas às vezes entram em conflito. É o caso de Raabe aqui. Quando duas leis morais absolutas entram em conflito, é nosso dever moral escolher fazer o mal menor. Nós precisamos quebrar a lei menor e implorar por misericórdia. Então veja bem, a ideia aqui é a seguinte, Deus não pode mudar suas prescrições morais absolutas por causa da nossa fraqueza moral. Nós podemos ser perdoados, mas nós estamos cometendo um pecado por mentir. Então nós escolhemos quebrar a lei menor, que no caso aqui é mentir para proteger a vida. Nós preservamos a vida, né? E escolhemos fazer o mal menor, que seria contar a mentira. O absolutismo graduado, que é outra corrente de interpretação, ensina que mentir é certo algumas vezes, pois existem leis maiores. Então, por um lado, o absolutismo conflitante diz que mentir é perdoável, você escolhe o mal menor e clama por misericórdia de Deus. E o absolutismo graduado ensina que mentir é certo algumas vezes, em algumas circunstâncias. Por quê? Porque existem leis maiores. O absolutismo graduado entende que existem muitas leis morais absolutas e que algumas vezes elas conflitam. Entretanto, algumas leis morais são maiores que outras. Nesse caso, quando há um conflito inevitável, é nosso dever seguir a lei moral mais elevada. A diferença está aqui, ó. Deus não nos acusa por aquilo que nós não podemos evitar. Dessa forma, Ele nos exime da responsabilidade de seguir a lei inferior, tendo em vista a obrigação prioritária de se obedecer à lei maior. Então, muitos absolutistas graduados entendem que a misericórdia para com os inocentes é um dever maior do que falar a verdade para os culpados.
Veja bem, temos a ideia de que, a interpretação de que diz que é uma mentira, você é culpado por ela, mas ela é perdoável, você deve se arrepender e pedir perdão, e temos a interpretação que diz que há leis que são maiores, por isso que é absolutismo graduado, e nós devemos optar pela lei maior, que no caso aqui seria, no caso de Raabe aqui, no caso das parteiras, né, seria optar pela proteção da vida. Nesse segundo caso, quando você opta pela proteção da vida, você não está sendo culpado da mentira, você está sendo isento porque você tem que escolher a lei maior. Então não temos como nos aprofundar mais, nós estamos com o tempo já praticamente no final, mas pense sobre isso, depois nós iremos conversar com mais calma, ok? Vamos lá, último tópico aqui, a mulher do fio de escarlate. A história de Raabe prefigurava um projeto divino que se revelaria séculos depois com seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão, em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. João 3,16. Assim como na saída do Egito foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas que salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte, 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo da redenção da família de Raabe um fio vermelho. O Senhor estava em cada episódio da saga do povo hebreu, apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo salvação. Bendito seja Deus. Tudo, irmãos, aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o foco, ele é o centro de tudo. A coluna de nuvem e a coluna de fogo, o maná no deserto, a arca da aliança, os sacrifícios que eram feitos, o sangue nos umbrais, o fio de escarlate, os reis, os profetas, tudo e todos prefiguravam aquele que haveria de vir, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se encarnou, ele viveu uma vida perfeita, ele morreu em nosso lugar, ele ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, ele ascendeu ao céu, ele está à destra de Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós, e ele voltará para nos buscar. Ele nos deu essa promessa e ele há de cumprir. Assim como tantas coisas da Escritura já foram cumpridas, que eram promessas de Deus, a promessa da sua volta também será cumprida. Então, tudo que nós já estudamos e tudo que ainda iremos estudar tem por objetivo que conheçamos a Deus, que amemos ao Senhor Jesus Cristo e que sejamos conformados a Ele, conformados à estatura perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Ele é o centro de tudo. Ele é o nosso bem-amado. Ele é aquele que nos ama com amor incondicional e com amor eterno. Ele é aquele que nos salvou pelo seu sangue jorrado na cruz do Calvário. Ele há de voltar para nos buscar. Deus possa abençoar você. Nós estamos já no final. Antes de finalizar com oração, eu quero te convidar nesse momento a adorar, a servir o nosso Deus também com as nossas ofertas. Então, tem na tela aí o número da nossa conta, tem também o PicPay para que você possa, se utilizar, fazer uma transferência. Então, você que está em casa nos acompanhando, se sentir no seu coração, fique à vontade também, isso é louvável. Esteja à vontade para ofertar, para ajudar na manutenção da obra do Senhor. É você que não pode fazer um depósito, se quiser, traga no culto à noite, mas que Deus possa te usar para ofertar na sua casa, que Ele possa suprir, continuar suprindo em todas as suas necessidades espirituais, materiais, físicas. É Deus quem cuida de nós, meus irmãos, em todos os sentidos. E é por isso, por essa gratidão, que nós temos prazer em ofertar na casa do nosso Deus. Então, quero te convidar nesse momento a orar para que nós estejamos, então, finalizando essa aula. Ore comigo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa aula.
Obrigado porque o Senhor é um Deus soberano e é um Deus que sempre cuida do seu povo. É um Deus que nos amou quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados e nos amou a tal ponto de enviar o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a morrer por nós naquela cruz. A experimentar, a provar, a beber o cálice da ira de Deus, a ser moído pela justiça de Deus. O seu sangue foi jorrado, ele foi traspassado, ele levou as nossas transgressões, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Senhor, pela sua salvação. Obrigado pela sua graça e o seu amor. Que a tua graça se estenda, que o teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada pessoa que acompanhou e está acompanhando essa aula. Aplique cada ensino aos nossos corações, fortaleça-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos a lutar e a vencer contra os nossos pecados, contra o inimigo das nossas almas e salva, Senhor, aqueles que estão perdidos. Que o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, seja glorificado. Essa é a oração que te fazemos, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família. Louvado seja Deus.